Como o Santos utilizou ou está utilizando o dinheiro das vendas de David Washington e Ângelo, jogadores que foram vendidos no meio deste ano ao Chelsea da Inglaterra. O presidente Andrés Rueda foi questionado sobre isso em reunião do Conselho Deliberativo. Vamos repercutir aqui com vocês e também vamos falar sobre o Santos, entre aspas, ignorando o conselho, o alerta de Leila Pereira em relação à W Torre. Vamos começar sobre esse assunto da Leila, que a gente já repercutiu aqui no canal, ligando de acordo com a UOL para falar para o presidente Andrés Rueda: olha, se eu fosse vocês, não fechava com a W Torre, porque pode te dar dor de cabeça no futuro. Então, vamos à matéria da UOL, que fala o seguinte: o presidente do Santos, Andrés Rueda, ignorou o conselho da palmeirense Leila Pereira ao assinar o contrato com a W Torre para a construção do novo estádio no lugar da Vila Belmiro. O memorando de entendimento, uma espécie de pré-contrato, foi anunciado entre o clube e a construtora na última quarta-feira. As negociações foram concluídas no valor de 300 milhões para investimento na construção do estádio, com concessão para exploração por 30 anos. Durante as conversas, o Santos chegou a dar uma travada por conta dos problemas entre Palmeiras e W Torre no Allianz Parque. O clube alviverde cobra na justiça 130 milhões porque alega pagamentos atrasados. Além disso, houve mudanças no contrato lá atrás para tornar claras as condições sobre assentos e realização de jogos e shows, com o objetivo de evitar conflitos como os vistos no estádio palmeirense. Apesar de precauções, o clube santista retomou as conversas com a W Torre. Quando estava próximo da conclusão, Leila ligou para Rueda para desaconselhar que ele fechasse o acordo com a W Torre, como noticiou o jornalista Danilo Lavieri. Esse telefonema chegou a ser mencionado na mesa de negociações entre Santos e a construtora. Não houve explicação de quais foram os motivos apresentados por Leila para seu conselho, mas isso não alterou as condições e valores no contrato. Houve mudanças no projeto, alteração da cobertura, por exemplo, só por conta dos valores da construção. Então, o presidente do Santos recebeu esse telefonema de acordo com informações da UOL, mas todo esse imbróglio envolvendo o Palmeiras com a W Torre, Palmeiras cobra na justiça cerca de 130 milhões de repasses que acabaram não acontecendo, o Santos utilizou para colocar cláusulas no contrato. Então, se acontecer algum atraso, o Santos, de alguma forma consegue se proteger em relação a isso. Então, vamos torcer para que futuramente, se de fato a Arena sair, o Santos conseguir essa captação de 200 milhões, o Santos não, a W Torre conseguir essa captação de 200 milhões iniciais e, de fato, a nova Vila Belmiro for construída, que a gente não tenha problemas em relação a isso, como o Palmeiras vem passando com a W Torre. Então, sobre W Torre, Palmeiras, Leila e Rueda, essa é a informação. E vamos agora para saber como o Santos está utilizando os valores de David e Ângelo, valores que foram recebidos após a venda da dupla ao Chelsea da Inglaterra. Matéria da Gazeta que fala o seguinte: na última janela de transferência, o Santos realizou 2 vendas expressivas. O clube acertou as saídas de Ângelo e David, ambos para o Chelsea. Cada um rendeu 15 milhões de euros aos cofres alvinegros. Ao todo, o Peixe recebeu 30 milhões de euros, cerca de 159 milhões de reais na cotação atual. Mas como o Santos aproveita esse dinheiro? O presidente Andrés Rueda foi questionado pelo Conselho Fiscal da equipe e comentou sobre o destino deste montante. Com a verba do Ângelo, o Santos pretende liquidar 2 dívidas, sendo uma com o Leandro Damião, mais especificamente com a Dói Esportes, e outra com Cueva. O déficit com o atacante foi contraído ainda em 2013. O Peixe deveria ter pago a última parcela do negócio, cerca de 5 milhões de euros, em setembro de 2019, algo que não aconteceu e rendeu uma discussão judicial. A Dói cobrou 15 milhões de euros na justiça, mas o clube conseguiu uma redução de cerca de 45% desse valor.
Entre 2013 e 2019, o Peixe pagou 384,7 milhões a Doin Sports pela compra de Damião, que estava no Internacional. A empresa financiou os valores. Em relação a Cueva, o Santos foi condenado a pagar 490 mil dólares, cerca de 2,3 milhões, ao empresário Rodrigo Ishikawa. O agente entrou com um processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que o Peixe não o pagou pela intermediação na compra do atleta peruano em 2019. Rodrigo declarou que firmou um acordo com o Santos, então presidido por José Carlos Pérez, para que ele recebesse o equivalente à quantia de 7% sobre o valor negociado entre o Alvinegro e o Krasnodar da Rússia. A negociação foi concretizada em 7 milhões de dólares, cerca de 26 milhões na época. Além de quitar as dívidas, o dinheiro das vendas de Ângelo e David Washington também foi utilizado para a aquisição de jogadores nesta janela. Ao todo foram contratados o lateral Júnior Caissara, Dodô, João Basso, Tomás Rincon, Jean Lucas, Nonato, Júlio Furti, Maximiliano Silveira e Alfredo Morelos. Já o remanescente será utilizado no fluxo de caixa do clube para honrar impostos, folha de pagamento e etc. Então, o dinheiro, né, falando um português claro aqui, o resumo do resumo, a maior parte para pagar dívidas antigas, né, dívidas que parece que não tem fim, entra ano, entra gestão, sai gestão, a gente continua falando sobre essas dívidas, e também contratações e também o dia a dia do clube, né? Impostos que precisam ser pagos, salário de jogadores. Então, muitas vezes falam, pô, mas vendeu o Rodrigo, pô, vendeu o Neymar, pô, vendeu o Gabigol, pô, vendeu o Ângelo, o David. Onde foi o dinheiro? Muitas vezes em dívidas antigas e também, né, atualmente você precisa pagar o salário dos seus jogadores. Ainda mais o Santos, né, que recentemente teve que pegar empréstimo com o Founding, porque não tinha de onde tirar dinheiro para honrar com os compromissos salariais, e também é um Santos que não consegue avançar nas competições. E aquilo que a gente sempre fala aqui, a partir do momento que você não avança em competições, você não ganha dinheiro em premiação. A CBF não vai te pagar se você for eliminado da Copa do Brasil de forma precoce, né? Só vai receber até onde você jogou. Conforme você melhor está posicionado na classificação do brasileiro, melhor vai ser sua premiação. Se você vai avançando na Sul-Americana, na Libertadores, você vai ganhando também mais dinheiro. Então, a gente sempre fala aqui, sou até repetitivo, mas para você ter um time competitivo, você também precisa, né, tá nessas competições, porque você vai ganhando dinheiro, é meio que uma bola de neve, né? Você investe para no futuro receber, às vezes até mais, em premiações. Mas é isso, meus amigos, a gente se vê no próximo vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que é super importante, e se inscreva no canal também para sempre receber os conteúdos diários que nós postamos aqui. Grande abraço para vocês e até a próxima.